essa disputa, né, de espaço e de narrativas, de diferentes visões, diferentes interpretações do que está acontecendo na União Soviética. Aqui no Brasil, você tem uma imprensa anarquista e depois uma imprensa ligada aos comunistas, que também vai discutir a Revolução Russa, né? Então você tem o jornal Spartacus, por exemplo, que era o órgão oficioso do primeiro Partido Comunista do Brasil, partido anarquista, fundado em 1919. Você tem a Voz do Povo, a Plebe, Avante, Vanguarda, Movimento Comunista do PCB, já em 1922, 23. Você tem a Classe Operária, que era dirigido pelo Astrogildo Pereira, publicação comunista, publicação a partir de 1925. Mas, além disso, se a gente pensar na disputa na imprensa, né, tanto na grande imprensa, de grande circulação, como a imprensa operária, imprensa anarquista, ou depois a imprensa do PCB, né, aqui no Brasil, por exemplo. Mas, além disso, a disputa também se dará no meio editorial. De um lado, a publicação de muitos livros críticos, desfavoráveis à experiência soviética, e de outro, traduções de obras estrangeiras ou textos escritos por viajantes brasileiros e latino-americanos à União Soviética, que tentavam mostrar o país de forma favorável. Claro, a gente está falando de livros, alguns, aqui no Brasil, por exemplo, são traduções, outros que são escritos por brasileiros. E também você tem aqueles livros de viajantes, pessoas que vão ao país e percebem o que está acontecendo, ou que vão escrever a partir de fontes secundárias. Mas, de qualquer forma, vocês imaginam os títulos de alguns desses livros. O Inferno Russo, do Nikolaevich. O que vocês imaginam? Para que lado deve pender o autor? Né? Uma Visita à Nova Rússia. O Bolchevismo por Dentro. No País dos Sovietes. O que vi em Moscou. As Forças Secretas da Revolução. Então você tem Moscou Sem Máscara. Por outro lado, você tem aqueles livros, né, clássicos que conhecemos e que mostram a experiência soviética de outra forma. 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, um livro clássico. A Nova Rússia, do Alvarez del Valle. Impressões de Moscou, do Diego Hidalgo. Rússia em 1931, do César Vallejo. 120 milhões, do Michael Gold. É bom lembrar que havia muita curiosidade sobre a Rússia soviética e uma sede por informações do país. Então, jornalistas, escritores, dirigentes políticos, eles vão à União Soviética para conhecer de perto aquela experiência e depois eles vão escrever e divulgar o que haviam visto no país. E claro, você tem essas duas categorias. Mas alguns livros brasileiros, né? Você tem O Comunismo Russo e a Civilização dos Soviéticos, Von Becker. Esse livro da década de 30. O que é o Plano Quinquenal, Jaime Ador da Câmara. Rússia, do Maurício de Medeiros. O RSS Itália Brasil, do Astrogildo Pereira. O Fenômeno Jurídico no País dos Soviéticos, Sociologia Soviética, do Amartya Diniz. Bolchevismo, do Gondim da Fonseca. Um Engenheiro Brasileiro na Rússia, do Cláudio Edmundo. Onde o Proletariado Dirige, do Osório César. E talvez o mais conhecido, que só teve 2 edições e está fora de catálogo desde 1935, nunca foi reeditado, que é o RSS, O Novo Mundo, do Caio Prado Júnior. A gente lembra que Caio Prado Júnior teve 2 vezes na União Soviética, uma na década de 30 e outra no começo da década de 60. Em 62, ele vai lançar o Mundo do Socialismo, né? E a gente pensa, esses são 2 livros do Caio Prado Júnior que
ninguém comenta praticamente. Alguns autores praticamente ignoram. Sequer mencionam ou então colocam assim, brevemente o livro lá. Se a gente pensar que na obra completa do Caio, né, os livros, ele não tem uma obra tão vasta. Quem tem uma obra grande era o Nelson Werneck Sodré. O Nelson Werneck Sodré escreveu mais de 50 livros. Mais de 3.000 artigos. Então ele tem uma obra enorme. E os livros todos revisados e ampliados. Você pega a primeira edição e a última, é outro livro. Ele modificava. Mas no caso do Caio é diferente, a obra dele não é tão grande. E mesmo assim, ele tem 2 livros específicos sobre a União Soviética. E de 2 viagens que ele fez, e viagens curtas. Ele passou 1 mês e meio, 2 meses viajando. E essas viagens deram origem a livros. Então, isso já é importante para que nós possamos perceber a importância da União Soviética no pensamento e na própria abordagem do Caio. Não é pouca coisa. No continente americano, isso é um fenômeno muito comum. Nos Estados Unidos, você tem o Boris Reinstein, o Alex Gomberg, o Zorin Gomberg, o Albert Rees Williams, o próprio Louise Bryant, que é a companheira do John Reed, estava lá também, escreveu livros também sobre a Rússia soviética. O próprio John Reed, que escreveu o livro mais emblemático, 10 Dias que Abalaram o Mundo. Mas você tem argentinos que estiveram lá, você tem peruanos, você tem cubanos. Então, você tem gente de vários países visitando aquela experiência por motivos distintos. Aqui no Brasil, eu recomendo, se vocês quiserem, livros que discutem tanto a bibliografia publicada na época sobre esse tema, como também um pouco o clima e a recepção da Revolução de Outubro e os impactos da Revolução de Outubro. Eu recomendo alguns autores. O Edgar Carone, por exemplo, né? Ele tem um texto que foi organizado por 2 colegas lá da USP, Lincoln Seco e a Marisa Midori, chama Leituras Marxistas e Outros Estudos. São textos. O Edgar Carone era um dos maiores colecionadores de livros sobre o marxismo, o comunismo e publicações brasileiras sobre esses temas, inclusive sobre a Revolução Russa. E esses são textos do próprio Carone, mas que são organizados pelos colegas. Depois, um livro clássico que acabou de ser editado, que eu já mencionei, que é o livro do Muniz Bandeira, O Ano Vermelho. Vocês não vão ter dificuldade de encontrar nas livrarias ou pela internet. Um livro que é uma referência e que vai discutir os impactos da Revolução Russa no Brasil. Você também tem o Boris Koval, que é um latino-americanista e brasilianista soviético. Ele escreve A Grande Revolução de Outubro em América Latina e História do Proletariado Brasileiro. Então, esses livros são úteis, né? O Lincoln Seco, esse colega, esse amigo nosso, lá da Universidade de São Paulo, professor lá do Departamento de História, ele diz que até 1925 o PCB vendeu ou distribuiu 38.800 exemplares de livros e opúsculos. Nos anos 30, o partido teve várias gráficas, né, para os seus jornais, né, usava diversas editoras. O Edgar Carone, também segundo o Lincoln, registrou 463 títulos de 1922 a 1943. Mas acredita o Lincoln que esse número deve ser maior. Agora, a gente não pode esquecer o que era a leitura obrigatória entre os militantes aqui. Ou seja, mesmo aqueles livros
que não eram publicados em português, que não eram traduzidos aqui no Brasil, né? E que eram de difícil acesso para a maior parte da população, circulavam internamente no partido, no PCB. E isso era um fenômeno comum em outros países. Eu estava lendo, por exemplo, uma entrevista do Fábio Grobar, que é um dirigente muito importante do PCC, do Partido Comunista Cubano. E ele falava de alguns títulos que eram similares a esses. Por exemplo, Estado e a Revolução, Que Fazer, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, Os Problemas do Poder dos Soviéticos, A Revolução Proletária e o Renegado Cáustico. E esses livros vão circular, mesmo se fossem em espanhol, em francês ou em outras línguas. Bukharin era um clássico. Na época, Bukharin era dos mais lidos. A gente não pode esquecer que o próprio Caio Prado Júnior, o único livro que ele traduziu foi o Teoria do Materialismo Histórico do Bukharin. Mas você tinha traduções do ABC do Comunismo. Então, Bukharin era outro autor muito lido, né? De qualquer forma, o Caio conta uma história quando ele foi procurar alguns livros de marxismo nas livrarias, principalmente o Capital, e não encontrava nada em São Paulo. E aí ele ficou impressionado. Agora é uma diferença. O Caio era alguém que podia importar livros. E o Caio, ele importava muitos livros, principalmente da França. Outros militantes não tinham a mesma capacidade financeira do Caio, né, de receber esse material, mas os textos, de qualquer forma, circulavam. Principalmente entre os dirigentes, né, os intelectuais do partido. Além da difusão de ideias, né, da questão jornalística ou editorial, né, que a gente já colocou aqui, também é importante ressaltar a construção de organizações políticas e que vão ser muito influenciadas pela Revolução de Outubro. Por exemplo, primeiro caso de organizações parapartidárias, de apoio à União Soviética, né, e nas quais importantes intelectuais e dirigentes políticos vão integrar. Por exemplo, o Comitê de Apoio aos Flagelados Russos, que vai ser instituído em janeiro de 1921. O secretário Astrogildo Pereira, Otávio Brandão faz parte desse grupo. O Socorro Vermelho Internacional, a partir de provavelmente 1923, 24. A criação da Cooperativa Internacional dos Trabalhadores, também conhecida como Sociedade de Socorros Mútuos Internacionais, de 1932, fundada pelo Caio Prado Júnior, pelo Carlos Prado, o irmão mais novo dele, que também se tornou membro do PCB, Tito Batini, entre outros. A Sociedade dos Amigos da União Soviética, a construção de vínculos entre organizações brasileiras e organizações soviéticas, como a Associação dos Geógrafos Brasileiros, com a VOX, por exemplo, a Sociedade para as Relações Culturais com Países Estrangeiros. E organizações culturais que divulgavam a União Soviética. Uma emblemática é o Clube dos Artistas Modernos, o CAM, que é de 1900 do começo da década de 30, né? E que vai ser fundada, entre outros, pelo próprio Caio Prado Júnior. Então, em palestras, em debates, em livros, eles vão divulgar, né, vão propagandear os feitos da Revolução de Outubro. Em 1933, por exemplo, o Jaime Adu da Câmara vai fazer uma palestra sobre a vontade de um povo, sobre as renovações ocorridas na União Soviética.
Flávio de Carvalho, em 33, também faz, junto com a Jaime Adu da Câmara, uma exposição sobre o reconhecimento, né, da União Soviética pelo Brasil. Claro, eles estão sugerindo isso. O Brasil não era, você não tinha relações diplomáticas naquela altura. A palestra mais concorrida, e que vai contar com personalidades conhecidas como a Tarsila do Amaral, o Oswaldo César, por exemplo, foi a palestra do Caio Prado Júnior, Rússia e o Mundo do Socialismo, né, que foi proferida em setembro daquele mesmo ano. E o Caio, as palestras dele eram tão lotadas, né, faziam tanto sucesso, que ele então decidiu escrever o livro, porque achava que ele não podia continuamente ficar falando sobre o mesmo tema, e para ampliar o público ele achou que escrevendo um livro ele conseguiria então falar para mais gente exatamente o mesmo que ele estava falando nessas suas palestras. Mas além das organizações de apoio à União Soviética, também foram construídos partidos políticos, né? Bem, você tem o primeiro Partido Comunista do Brasil, de 1919, de curta duração, caráter anarquista, e depois o PCB, que existe até hoje, né? O Partido Comunista, originalmente o Partido Comunista do Brasil, muito tempo mais tarde vai mudar para Partido Comunista Brasileiro, né? Fundado em 1922. E aí, mais uma vez, a gente vê então as particularidades, né? Porque você tem a fundação de vários partidos comunistas no continente americano. Agora, primeiro, quando você tem aqui no Brasil um partido anarquista, suposto partido que teoricamente será vinculado à IC, mas que não vai ser, né? Porque ele não tinha o caráter de partido que a IC queria. Em Cuba acontece algo similar. Em Cuba, no final de 1919, o Mikhail Borodin e o Charles Phillips, eles estão indo para a Europa, eles param o navio dele em Cuba e eles conversam com dois dirigentes anarquistas muito rapidamente, nessa passagem deles por Cuba, e convence esses dirigentes a fundar um partido comunista que seria vinculado à IC. Esse partido, em 1º de maio de 1920, eles então tentam oficializar esse partido, que não poderia nem sequer ser um partido, porque é muito diferente do que os próprios anarquistas pensavam como organização política. E no final de contas, esse partido, essa seção, vamos chamar assim, essa seção cubana anarquista, nunca é sequer convidada a participar das reuniões em Moscou. Então, esses anarquistas cubanos que fundam essa primeira seção cubana, na verdade, em pouco tempo, vão se voltar contra a Revolução. E em poucos anos eles vão estar publicando artigos na imprensa anarquistas muito desfavoráveis aos russos, aos comunistas soviéticos, né? Aos bolcheviques, aos leninistas, se a gente quiser chamar assim. Vão chamar de autoritários, né? E vão fazer vão expressar opiniões muito duras em relação ao governo soviético. Cuba, nós sabemos então como é que foi, né? Muito por alto aquela ideia que nós já conversamos. De um lado, você tem grupos já com tendência marxista sendo formados, encabeçados pelo Carlos Balinho, Clube de Propaganda Socialista, Agrupação Socialista, Agrupação Comunista de Havana, e de outro lado, né, e isso muita gente vinculada ao movimento sindical, e do outro lado, Julio Antônio Meira, movimento estudantil, e ali você tem também, na fundação do partido em 1925,
um partido que também tem a presença de alguns estrangeiros na fundação do Partido Comunista Cubano. Nos Estados Unidos, você tem a fundação de 2 partidos. O Partido Comunista Operário, o Partido Comunista da América. Os 2 são fundados na mesma época. E os 2 vão correndo para Moscou tentar o reconhecimento do Comintern. E eles são obrigados a se fundir em um só partido, o que vai acontecer poucos anos depois. Né? No Peru, por exemplo, o Partido Comunista vai ser herdeiro do Partido Socialista do Peru, fundado em 1928 pelo José Carlos Mariátegui. Mas nós podemos nos perguntar também como é que é fundado esse partido. O Comitê Central do Partido Comunista, do Partido Socialista do Peru, alguns autores acreditam que o Comitê Central é mais próximo do que era o Comitê Central do Comitê Pró-Indígena Tahuantinsuyo, por exemplo, do que necessariamente de um formato leninista. E a gente está falando de um país andino, um país onde você tem a maior parte da população vivendo em área rural e de origem indígena. Então, a construção de um partido revolucionário no Peru vai seguir determinados caminhos que certamente vão ser distintos de um partido fundado em Cuba, no Caribe, do lado dos Estados Unidos, que tem uma produção diferente, que tem uma formação étnico-cultural muito distinta. Ao mesmo tempo, o Comintern, né, e a Revolução de Outubro são aqueles inspiradores, vamos dizer assim, os que dão norte para aquelas organizações. Então, são organizações locais, com muita característica de toda a construção que está sendo feita ao longo das décadas. Eles não são feitos de um dia para o outro, mas, ao mesmo tempo, são inspiradas pela Revolução de Outubro e depois são enquadradas dentro dos desígnios do Comintern. O último momento de originalidade, criatividade, de um debate fértil, oxigenado e muito vigoroso que você tem na América Latina, provavelmente vai ser a primeira Conferência Comunista Latino-Americana de Buenos Aires, em 1929. É o último momento em que você tem um debate muito interessante. Mas a gente pensa que 28, 29 é o momento em que os trotskistas e bukarinistas estão sendo defenestrados do movimento comunista internacional. Primeiro os trotskistas, depois os bukarinistas. E que depois você tem a entronização do stalinismo como a fração vitoriosa daqueles debates todos. E aqueles debates na União Soviética vão respingar para todos os partidos comunistas do mundo. E muitos ali vão ser expulsos.